o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Que passaremos juntos conversando sobre um tema muito especial. O tema do nosso congresso é Preparando Crianças para Tempos Difíceis. E quão difíceis são os nossos dias. E uma das formas que podemos preparar as crianças nos tempos difíceis que estamos vivendo é ensinando as nossas crianças a defenderem a verdade do Senhor. Realmente estamos vivendo tempos de uma grande batalha, uma grande luta. Tem uma canção que nós cantamos com as crianças. Deus nos deu a oportunidade de trabalhar com as crianças como missionários da PEC, lá no Rio de Janeiro. E temos servido ao Senhor nas creches públicas e particulares lá, ensinando a verdade de Deus às crianças no Rio. E há muitas canções que cantamos com as crianças, inclusive estamos cantando também essa canção com os filhos de vocês que estão conosco lá embaixo. Daqui a pouco nós correremos para lá, para ficar com eles na parte da noite, também ensinando a palavra do Senhor. A canção é Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Quem já cantou essa música aí? Levante a mão, por favor. Pouca gente, só uma. É mesmo? Essa música é uma música tão conhecida. Vamos então aprender agora? Nós vamos cantar para a gente aprender. Porque queremos que as crianças entendam que elas são soldadas do Senhor nesse tempo difícil. E uma das batalhas que elas deverão travar é defender a verdade de Deus. Vamos cantar essa música? Quem vai cantar pela primeira vez vai aprender conosco. Vamos lá? Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra o pecado, assim quando Davi lutou. Nenhum mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o rei dos reis. Vamos ficar de pé agora? Marchando igual soldado? Vamos lá. Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Nenhum mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o rei dos reis. Nenhum mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o rei dos reis. Muito bem. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Lucineve, você pode orar, por gentileza? Boa tarde. Querido Deus, queremos neste momento te agradecer pelo privilégio de sermos escolhidos por ti, de sermos teus filhos e pela oportunidade de estarmos neste lugar, ouvindo a tua palavra, aprendendo, sendo desafiados e compartilhando, Senhor, as bênçãos que tu nos tem concedido através dos teus servos. Obrigado pela vida do pastor Joelson, da sua esposa Renata, do seu filho Mateus, e que eles possam, Senhor,
passar para nós tudo aquilo que está no teu coração e que já colocaste no coração de cada um deles. Muito obrigado por essa oportunidade. Fala conosco e que possamos colocar em prática aquilo que vamos ouvir. No nome precioso de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Pode sentar. Então, quero apresentar minha esposa que está aqui comigo. Meu filho Mateus atendeu você lá no caixa. Provavelmente, talvez ele tenha colocado na sacola algo que você tenha comprado. Ele está lá servindo também na livraria. E realmente é um grande prazer, uma grande alegria poder servir ao Senhor no trabalho da PEC entre as crianças. O nosso tema da nossa oficina é Ensine a criança a defender a verdade. Como podemos ensinar as nossas crianças a defenderem a verdade de Deus nesse mundo de ensinos que chocam muitas vezes aquilo que a palavra do Senhor ensina? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Judas, no capítulo Judas 3. Judas 3. E gostaria que o primeiro que abrisse, lesse para nós. 3 e 4. Judas 3 e 4. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Judas 3 e 4. Amados, quando Não tem capítulo. me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor, nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Isso. Então, qual foi o desafio de Judas para os seus irmãos? Que eles lutassem pela fé. Amados, o meu desejo, o meu desafio é que vocês lutem em favor da fé. Isso quer dizer que havia naquela época uma batalha contra a verdade de Deus, assim como temos nos nossos dias. Quando falamos sobre defesa da verdade, logo nos vem à mente uma palavra que muitas vezes lemos em livros chamada apologética. No seu manual, eu coloquei 2 citações do livro Evangelismo, como compartilhar o Evangelho de modo eficaz e fiel, do pastor John MacArthur. Ele fala que apologética pode ser definida da seguinte forma: apologética é definida de diversas maneiras como a resposta do cristão aos ataques do mundo contra as reivindicações da verdade das Sagradas Escrituras. Isso quer dizer que a apologética é a defesa que o cristão faz em relação aos ataques que esse mundo lança contra a verdade do nosso Deus. E os tempos difíceis que nós estamos vivendo mostram para a gente que a verdade de Deus está sobre ataque. Quais são as principais doutrinas da palavra de Deus que estão sendo atacadas nos nossos dias? É exatamente como você está pensando. Agora é só você falar para a gente. A autoridade da Bíblia não é uma doutrina, uma verdade da palavra de Deus que está sendo atacada? Qual a outra? A criação do homem. Criação e a criação do homem e da mulher. Não é uma verdade que está sob ataque hoje? Qual é a outra verdade?
A existência de Deus é uma outra doutrina que está sob o ataque. Os ensinos da palavra de Deus sobre a família, a constituição da família, outra verdade que está sendo atacada nos nossos dias. Poderíamos colocar várias verdades hoje que estão sob ataque do nosso mundo. Como então podemos preparar as crianças para que elas possam defender a verdade de Deus nesse mundo de ataques contra a palavra do Senhor? A primeira coisa que nós precisamos ensinar às crianças é que as crianças precisam compreender e entender que a Bíblia é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Eu coloquei uma outra citação no seu manual do livro Pense Biblicamente, recuperando a visão cristã de mundo. Alguém já leu esse livro aí? Levante a mão. Ah, você não pode ir para a Pátria Celestial sem ler esse livro. Não pode. Esse livro é muito precioso. Você pode ler junto essa citação que está aí? Vamos ler juntos? A verdade não tem sua origem na criatividade humana, mas em Deus. Então, os cristãos deveriam ser os campeões da verdade em um mundo repleto de mentiras, que são enganosamente disfarçadas e falsamente declaradas como sendo a verdade. Esta afirmação, ela é realmente corretíssima. Hoje nós encontramos pessoas dizendo que verdade é aquilo que eu entendo para mim que é verdade. Aquilo que eu vejo que para mim é verdade, então é verdade para mim. Pode ser diferente para você, não é verdade? Então as pessoas querem definir verdade de acordo com a sua opinião, de acordo com o seu gosto, de acordo com a sua construção. O livro diz de acordo com a criatividade humana. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que a origem da verdade, que a verdade procede de quem? De Deus. Deixa eu fazer aqui um exercício com vocês. Bem, eu tenho aqui esse pedaço de madeira. Ok? Eu queria que você tentasse descobrir quanto mede esse pedaço de madeira aqui. 1 metro. Quem acha que é 1 metro, levanta a mão. Hein? Tudo bem. 80 centímetros. Quanto? 90. 70 centímetros. 88. Quem dá mais? Daqui a pouco, no final, eu darei de presente para o vencedor. 1,20. 1,10. 1,15. 95. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos vocês erraram. Todos erraram. Agora, como eu sei que vocês erraram? O que eu posso utilizar para mostrar para vocês que a afirmação que vocês falaram sobre esse pedaço de madeira não é verdadeiro? Nós temos que fazer o quê? Medir. E o que nós usamos para medir? 1 metro. Será que temos 1 metro aqui? Claro que temos 1 metro aqui. E eu gostaria de saber quem é um corajoso para vir aqui medir para nós. O irmão levantou. Pode vir aqui. Ele com certeza tem mais habilidade do que eu com 1 metro. E ele vai dar para a gente a medida certa, irmão. Centímetros e milímetros, tá bom, meu irmão? Ah, pessoal, aí não pode. O moço do 88 acertou. Quanto? 88. Olha bem direitinho. Será que tem 88 aí? Olha lá onde está o 88. 88. Não passou um pouquinho, não? Aqui. 88.
Muito bem. 88 por 10. 88 por 10, é raro, pronto. Não tem 88, tem 88 por 10. Alguma vez você já ouviu alguma criança perguntando sobre o que é verdade e o que é mentira? Mas pai, mãe, professor, tia, o que é verdade e o que é mentira? Como é que nós podemos definir o que é verdade ou o que é mentira? O que é que nós precisamos utilizar como fator para definir o que é verdade e o que é mentira? A palavra de Deus é o metro. Ela que vai dizer o que é verdade e o que é mentira. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Deus tem a prerrogativa de estabelecer o que é verdade e o que não é. É Ele que diz o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Então, se queremos ensinar as crianças a defenderem a verdade nesse mundo de mentiras, o que é que precisamos ensinar para elas? A palavra de Deus. Não tem truque, irmãos. Se queremos ensinar as crianças a defenderem a verdade, precisamos ensiná-las a palavra de Deus com profundidade e elas aprenderão. O segundo fator importante para ensinar as crianças a defenderem a verdade é pensar no que é necessário para que a criança aprenda a defender a verdade. E aí colocamos no manual de vocês que para a criança defender a verdade é necessário que ela nasça de novo. Só uma criança salva, que se relaciona com Deus, está sendo preparada para defender a verdade. Como é que uma criança que não conhece aquele que é o caminho, a verdade e a vida, pode defender a verdade de Deus? Então precisamos conduzir as crianças a Cristo, para que elas conheçam o caminho da salvação, creiam em Jesus Cristo como seu Salvador. Só uma criança salva, sendo instruída biblicamente, pode defender a verdade de Deus. Por isso eu trouxe um livrinho da PEC, que está aí no seu manual. Por que evangelizar as crianças? Pastor Sandort, ele sumariza nesse livro a mensagem de salvação que nós devemos apresentar às crianças dentro de 5 áreas da verdade bíblica. Qual é a primeira área? O ensino sobre Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte da salvação. A segunda área é o ensino sobre o pecado. Por quê? Porque mostramos para as crianças a necessidade do Salvador. Se a criança não entender o que é pecado, que ela é pecadora e as consequências dessa condição, ela não vai entender que ela necessita de um Salvador. E a terceira área? O ensino sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o caminho da salvação. A quarta área, o ensino sobre o arrependimento e a fé. Por quê? Porque é a apropriação da salvação. E o próximo ensino, a próxima área, o ensino sobre os resultados da salvação. Precisamos fazer com que as crianças saibam o que irá acontecer ao confiarem em Jesus Cristo como seu Salvador. Elas serão justificadas e todos os seus pecados serão perdoados. Elas receberão a vida eterna, elas receberão o dom do Espírito Santo. Então, se você deseja aprofundar um pouco mais por que evangelizar as crianças, indico a leitura desse livro do pastor Sandort, da APEC. Então, precisamos fazer com que as crianças conheçam o caminho da salvação. Só uma criança salva pode defender a verdade do Senhor.
A segunda colocação no nosso manual é que a criança precisa conhecer a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. Nesse livro aqui, o pastor Sandorti, Como Ensinar Doutrinas para as Crianças. Alguém já leu esse livro? Levante a mão. Você não pode ir para a Pátria Celestial sem ler esse livro. É uma preciosidade. Não apenas nos ensina o porquê de trabalhar doutrinas com as crianças, mas ele nos ensina como fazer isso. Apresenta as principais doutrinas e apresenta os recursos para ensinar as doutrinas para as crianças. É um livro muito precioso. E eu gostaria que você lesse comigo aí a citação que eu coloquei do livro no seu manual. Vamos ler juntos? O que ele fala sobre doutrina? Doutrina é o corpo de verdades determinado, estabelecido, revelado por Deus aos apóstolos e escrito por eles a nós por meio. Então, doutrina é aquilo que nós cremos e ensinamos. Doutrina é aquilo que cremos e não aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos é a aplicação ou o resultado da doutrina. Muitas vezes nós queremos ensinar as crianças que elas precisam colocar em prática um comportamento que desejamos, mas não ensinamos para ela a base bíblica que fundamenta o comportamento que esperamos delas. Por exemplo, dizemos para as crianças: você deve falar sempre a verdade, nunca mentir. Aí a criança diz: por quê? Você deve é aquilo que você quer que a criança faça. Agora, qual é a doutrina, a verdade bíblica que fundamenta esse comportamento? Por quê? Porque Deus é a verdade e o pai da mentira é Satanás. Pronto. Em síntese, Deus é a verdade e o pai da mentira é isso mesmo. Então, se nós queremos que as crianças vivam a vida de acordo com aquilo que entendemos, seu comportamento, a conduta correta que Deus espera dela, nós precisamos ensinar a verdade, a palavra do nosso Deus. O pastor Franklin, quando trabalhou o livro Credo dos Apóstolos, as doutrinas centrais da fé, ele cita uma frase muito interessante, eu quero ler para você. O que a Igreja de Jesus Cristo acredita, ensina e confessa com base na palavra de Deus, essa é a doutrina cristã. A igreja cristã não seria a igreja que conhecemos sem a doutrina cristã. Então, se queremos preparar as crianças em tempos difíceis a defenderem a verdade de Deus, nós precisamos gastar tempo ensinando às crianças as doutrinas da palavra do Senhor. No livro Primeiros Passos, eu não trouxe aqui, esqueci de trazer, o mesmo pastor Sandorti, no capítulo 17, ele apresenta um currículo, um plano de ensino para as crianças, um plano cronológico e um plano temático, um currículo para 5 anos de ensino. Esse livro está lá na livraria. O nome do livro é Primeiros Passos. Já tem lá escrito um currículo cronológico para 5 anos de ensino para as crianças, com todas as lições já organizadas lá. Primeiros Passos. Quem viu esse livro lá na livraria? Tem uma coleção dele. Aham. Na verdade, pastor, esse outro que o senhor falou, a doutrina. Doutrinas. A gente vai ensinar a doutrina para criança. Uhum. Mas muitos na igreja às vezes não conhecem. Eu ministrei o curso na minha igreja para os líderes. Isso mesmo.
É verdade. Então, olha, eu gostaria que você não fosse embora do congresso sem olhar o livro lá, Primeiros Passos. Você vai encontrar lá um programa para 5, olha, irmãos, 5 anos, com todas as lições organizadas já, para você ensinar a verdade de Deus às crianças. Então, se queremos preparar crianças para defender a verdade, elas precisam conhecer a verdade de Deus com profundidade. O terceiro fato importante é que nós precisamos entender o mundo que as crianças estão vivendo hoje. E eu vou apenas passar aqui os olhos nas características que o nosso manual apresenta para nós sobre esse tempo difícil. 2 Timóteo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Uma das marcas do nosso tempo é que nós vivemos num mundo relativista. Não existe verdade absoluta. Tudo depende da perspectiva daquele que vê. Mas quando alguém faz uma afirmação dessa, ele já apresentou um absoluto. Sim ou não? Então, quando um professor lá na sala de aula diz para um adolescente, para uma criança: olha, crianças, não existe verdade Aí a criança bem preparada vai dizer assim: professor, o senhor tem certeza disso? Por quê? Porque quando ele faz essa afirmação, ele já estabeleceu um absoluto. Então, se ele acredita que não existe verdade absoluta, como é que ele estabelece então um absoluto? Mas esse é o mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo pluralista, nós vivemos num mundo materialista. O homem é valorizado por aquilo que tem e não por aquilo que é. E como o materialismo tem afetado as crianças, nós vivemos num mundo consumista, num mundo de depravação em todos os níveis, um mundo ateísta que segue a cosmovisão naturalista, nega a existência de Deus, nega a criação como a palavra de Deus ensina. Nós vivemos num mundo humanista, onde o homem se coloca no centro e tudo gira em torno dele, inclusive Deus. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão buscando o prazer pelo prazer, sem nenhum parâmetro moral. Eu lembro-me que numa das escolas que nós estávamos ensinando a Bíblia, eu peguei a Bíblia e disse: esse é o livro de Deus, a palavra de Deus. Tudo que está aqui é verdade, porque é a palavra de Deus. Aí um pequenininho disse assim: mas é a palavra de Deus para o Senhor, e verdade para o Senhor, para mim não é. Imagina isso, meus irmãos. É a realidade do mundo que nós estamos vivendo, que está formatando as nossas crianças. Precisamos, então, discernir esse mundo. Eu quero agora passar os olhos com vocês nos fundamentos para a gente defender de maneira prática a verdade de Deus e ensinar as crianças a defenderem a verdade de Deus. Esses fundamentos eu tirei do livro Evangelismo, Como Compartilhar o Evangelho de Modo Eficaz e Fiel. O primeiro fundamento para a defesa da verdade é a autorização. Por quê? Porque a defesa da verdade é ordenada por quem? Por Deus. Deus ordena o seu povo a defender a verdade. Somos chamados a derrubar o que se levanta contra a verdade de Deus. Isso está em 2 Coríntios 10, 15. Devemos estar prontos para explicar a esperança que está em nós. Isso está escrito onde? E leiam o último, vocês. Judas 3 e 4. Então, a defesa da verdade é ordenada por Deus. O segundo fundamento é o objetivo. Qual é o objetivo em prepararmos as crianças para defender a verdade? O objetivo é glorificar a Deus alcançando os perdidos. Não é para que a criança salva se acha
ou se ache o máximo. Olha como eu consegui dar um nó no meu professor, eu sou muito bom. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é que Deus seja glorificado através da salvação daquele que anda perdido na mentira. Então a meta final da defesa da verdade, assim como tudo que fazemos, é trazer glória a quem? A Deus, defendendo a verdade e lutando pela fé. Deixa eu ler essa citação com vocês do Schaeffer. Ele diz assim: o lado positivo da defesa da verdade, da fé, é a comunicação do Evangelho à geração presente, de forma que ela possa entendê-lo. O objetivo não é simplesmente rejeitar o erro, mas trazer os pecadores ao arrependimento. Qual é, então, o próximo fundamento? Primeiro é a autorização, depois o objetivo, o terceiro é a resposta. A nossa defesa deve apontar para quem? Sempre para Cristo. Então a criança defendendo a verdade de Deus, ela sempre vai apontar para o Senhor Jesus. Vocês podem ler a citação que está aí no manual de vocês juntos? Cristo é a resposta para todos os sofrimentos e dará a salvação que busca. Nós, porém, pregamos a Cristo uma defesa da verdade que fica aquém de apresentar todo o Evangelho, deixa os pecadores no mesmo lugar em que já se encontram perdidos. Então, o objetivo é que a criança defenda a verdade, mas sempre apontando para Cristo, para que o seu coleguinha, para que o seu pai, para que o seu professor que anda no engano possa conhecer aquele que é a verdade e a vida, o Senhor Jesus Cristo. A defesa da verdade, ela trabalha em cima de uma autoridade. Qual é a autoridade? A palavra de Deus é o padrão máximo da... Lembra-se do metro? A palavra de Deus é o padrão máximo da verdade e não as opiniões dos homens, não as opiniões dos sistemas, das cosmovisões. A palavra de Deus é a verdade. Pode ser que a palavra de Deus, a Bíblia, carrega a própria autoridade de quem? De Deus. E não há padrão de verdade maior do que ela mesma. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, carrega a autoridade, porque ela é a palavra do Senhor. Em quinto lugar, a obrigação do cristão em manter a verdade. Esse seminário, a pedido da PEC, ele foi elaborado em cima do conteúdo da Bíblia de Recursos da PEC. Na página 1534 a 1539, você encontra lá um material para o professor que ajuda o professor a entender as principais doutrinas da fé, a deturpação dessas doutrinas e os recursos que podemos utilizar para ensinar as verdades de Deus às crianças. Então, nós compartilhamos algumas doutrinas aqui no manual e vamos apresentar para vocês o conteúdo do que a Bíblia ensina sobre essa doutrina, a deturpação dela e quais são os recursos que nós podemos usar para ensinar as crianças a defenderem essa verdade. A primeira doutrina que nós temos no nosso manual é a doutrina de Deus. Deus como uma pessoa. A Bíblia de Recurso, falando sobre Deus, ela diz assim: Deus é Espírito, único, eterno, santo, pessoal, criador de tudo que existe, a origem, a fonte e a primeira causa. Ele é o grande soberano. Essa é a verdade a respeito de quem Deus é.
você tem aí um conteúdo um pouco maior que foi colocado, mas ficaremos apenas com aquilo que li agora sobre Deus na Bíblia de Recurso. A segunda verdade sobre Deus é Deus em 3 pessoas. E eu gostaria que você lesse aí no seu manual. Vamos ler juntos? A Bíblia mas descreve Deus em termos de 3 pessoas. Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a doutrina da Trindade. Essa é a doutrina da Trindade. Mas você sabe que existem alguns movimentos, alguns caminhos religiosos que não acreditam na doutrina da Trindade. A Bíblia também nos ensina que Deus se revelou de 4 maneiras. Deus se revelou na criação, em nossa consciência, em Jesus Cristo e na Bíblia, a palavra verdadeira de Deus. Mas agora, o seu manual vai apresentar a deturpação terrível e maligna da doutrina sobre Deus. E diz assim: alguns falsos mestres apresentam Deus como um de muitos espíritos ou força impessoal, com lados bons ou maus. Outros dizem que Deus é apenas uma energia ou uma força da vida em nós. Outros ainda afirmam que Deus é tudo, e tudo é Deus. Os resultados desses ensinamentos são, geralmente, a crença de que somos todos deuses. Você pode citar um caminho religioso que ensina essa falsa doutrina? Sim, que mais? Sim, que mais? Que olha que a natureza é divina, tudo é Deus. Sim, nova era. Você Da ciência agora, né? Uma igreja nova agora que fala da ciência. eu não conheço essa. Essa eu não conheço. E teologia. Aham. Um novo movimento. Sim, isso eu não conheço. Mas vocês percebem que existe um movimento querendo deturpar a compreensão correta de quem Deus de fato é, como Ele é ensinado na palavra de Deus. E as crianças estão sendo golpeadas com essas mentiras. Na escola, os adolescentes nas universidades, nas ruas. Não existe Deus, o Deus dos cristãos não é verdadeiro, a divindade não é desse jeito. As crianças estão sendo golpeadas por essas falsidades. Agora, quais são os recursos que nós podemos usar para reforçar a verdade bíblica sobre Deus? E aí no seu manual nós temos alguns que eu quero citar para vocês. O primeiro deles é a história da criação. E eu trouxe aqui para você ver a história da criação. Essa série de lições da PEC é fantástica para que nós ensinemos as crianças sobre a doutrina de Deus. Aqui nós temos todos os visuais em flanelógrafo e aqui temos todo o conteúdo das lições, os planos de aula, para que você ensine sobre quem Deus é e o que Deus fez. Lembrando que se nós queremos ensinar as crianças a defenderem a verdade sobre Deus, nós precisamos ensiná-las sobre esta verdade. Esse material é fantástico para que você possa ensinar. Mas, pastor, eu quero ensinar para os bebês lá na escola dominical ou para o meu filho pequenininho. Tem algum material para ensiná-lo sobre quem Deus é? Tem. A PEC publicou esse material lindo, falando de Deus aos bebês. Quando é que as crianças precisam aprender sobre Deus? A partir de quando? De 12 anos? Quando?
lá no ventre, já precisam aprender sobre Deus. Esse material, nós temos as lições para as crianças, o visual, temos também o CD com as músicas, para que o bebê possa cantar, aprender sobre quem Deus é. Mas, pastor, e os pré-escolares? Será que a PEC tem algum material para ensinar sobre Deus aos pré-escolares? Sim, temos 2. Esse material aqui, Fala-me Agora, tem sobre Deus, sobre a criação, sobre Adão e Eva, sobre o pecado, ainda fala sobre Jesus. Tudo está pronto aqui, gente. Tudo está pronto. Os visuais estão prontos, é só cortar. As lições estão todas prontinhas aqui. É só estudar e ensinar as crianças. Esse material também é fantástico para os pré-escolares. Os pré-escolares podem aprender ou podem conhecer a Deus por meio da criação. Tudo está prontinho aqui. Todos os visuais estão aqui. Todos os planos de aula estão aqui. E esse material ele pode ser dividido e ser transformado em 30 lições para os pré-escolares. É esse material que nós usamos nas creches lá no Rio de Janeiro. Aqui fala sobre Deus, fala sobre a criação, Adão e Eva, sobre a entrada do pecado no mundo. Quando eu estava com os pequenininhos lá na creche, 2 anos e meio, eu ia falar sobre a questão do pecado. Eles estavam sentadinhos no tapete e eu disse assim: alguém aqui já ficou triste alguma vez? Aí sempre tem uma sapeca, não é verdade? Levantou a mãozinha. Aí eu disse para ela: mas por que você ficou triste? Eu não fiz nada. Eu fiquei triste porque fiquei de castigo. Aí eu falei: você ficou de castigo e não fez nada? Ela disse: eu não fiz nada. À toa. À toa. Não fez? Pecadora. Não fez nada. Essa série de lições é fantástica para você ensinar as crianças sobre quem é o nosso Deus. Uma criança bem pequena sendo preparada, sendo instruída na palavra de Deus, na verdade de Deus, a respeito de quem Deus é, quando encontrar com alguém que quiser negar sobre quem é o Senhor, ela foi tão preparada, tão doutrinada, tão aprofundada na palavra de Deus, que ela não vai ser levada por esse vento de doutrina. Não existem passos mágicos. O que nós temos que fazer é gastar tempo ensinando as crianças sobre quem é o nosso Deus. Quantos tem aí relógio de pulso? Faz assim. Muito bem. Está aí com o seu relógio. Seu relógio funciona bem? Está marcando a hora direitinho? Tá, né? Marcando a hora direitinho. Então, para que servem os nossos relógios? Para marcar a hora. É verdade. As pessoas dizem que os relógios japoneses são relógios muito bons. Mas quais são os melhores relógios que nós ouvimos falar aí? Qual é? De onde vem? Da Suíça. Por quê? Por causa da precisão, da qualidade e de uma série de outras coisas. Agora, imagine aí que o seu relógio é um relógio suíço. Olha para ele aí, é um relógio suíço. Olha aí. Pastor, como eu queria que fosse. Mas imagine aí que o seu relógio é um relógio paraguês? Não, irmã, imagine que é um relógio suíço, o seu relógio. Agora, eu quero dizer para você que o seu relógio, ele não foi feito por ninguém. Ele apareceu assim, de repente. Eu vou dizer como é que foi. Olha, alguns pedacinhos de ferro, de metal, de plástico, foram voando assim com o vento, flutuando, batendo um no outro, se chocando, até fazer o formato do relógio que você tem.
Mas um grupo de metal foi voando, flutuando, se chocando, até fazer os ponteiros que você tem. Outro material foi flutuando, voando, formou a bateria, encostou lá no local certinho e o seu relógio passou a funcionar. Você acredita nisso? Não. Por quê? Por que mentira? Porque esse relógio que você tem no seu pulso, ele é tão extraordinariamente que só pode ter alguém por trás dele. Alguém criou o seu relógio. E se eu disser para você que essa criação que nós temos tão bonita surgiu assim do nada? Você vai acreditar nisso? Não. Só há a possibilidade de entender que existe um Deus que criou tudo que nós contemplamos de maneira tão perfeita e tão maravilhosa por trás disso tudo. Essa é a introdução dessa lição aqui. Quem é Deus da PEC? Meus irmãos, vocês não podem ir para a eternidade sem contar essa lição para as crianças. Que lição extraordinária, que série de lições. Já tem um lugar garantido lá, irmã? Mas tem que contar. Quem é Deus e como Deus é. A primeira série de lições é quem é Deus. A segunda é como Deus é. Que série de lições fantásticas para que a gente ensine as crianças sobre quem Deus é. Agora, nós temos cânticos da PEC que falam sobre Deus. Você tem aí no seu manual, não tem aí? Olha quantos cânticos bonitos. Deus é bom, Deus é tão bom, Deus é grande, tão grande é meu Deus, ontem, hoje, sempre, louvor, meu Deus é único, o credo das crianças. Nós temos livros que ensinam sobre Deus, conduzindo os pequeninos a Deus. O Evangelho para as crianças. Quem viu esse livro aqui lá na livraria? Ninguém viu, vocês são pecadores demais. Tem, irmã? Minha gente, isso aqui é maravilhoso. Eu usei com meu filho pequenininho, para os pais, hoje ele está com 15 anos, os pais sentarem com os filhos, ensinarem para eles, e começa com a pessoa de Deus, os professores. Então, olha, depois que você mais tarde for na livraria, corra. Esse material é fantástico. Bem, eu quero cantar uma música com vocês, rapidinho, sobre Deus. É uma música que não é muito cantada. A Renata vai colocar a letra ali rapidinho. Meu Deus é único. Eu vou ler rapidinho com você e você vai ver como essa música é tão carregada de ensino sobre Deus. Olha lá. Meu Deus é único, agora e no porvir. Meu Deus é único, o mundo fez. Meu Deus é santo. Próxima, Renata. Verdadeiro ele é. Não, passa só a tela. Verdadeiro ele é. Meu Deus é poderoso. Tudo ele fez. A segunda parte, Renata. Meu Deus é único. Governa a... Meu Deus, olha que coisa linda as crianças aprendendo. O nosso Deus é único. Ele governa, Ele controla. Ele é o rei do universo. A história do mundo não corre assim, com um carro desgovernado. Tudo está debaixo das mãos do nosso Deus poderoso. Olha que música linda. Vamos cantar só uma parte dessa música, que não dá tempo. Só um pedacinho, vamos lá. Da PEC, forte no Senhor. Bloco. Meu Deus é único, agora e no porvir. Meu Deus é único, o mundo fez surgir. Meu Deus é santo, verdadeiro ele é. Meu Deus é poderoso, tudo ele faz. Segunda parte. Meu Deus é único, governa a criação. Meu Deus é
a salvação. Meu Deus comigo está por onde quer que eu vá. Meu Deus é Deus fiel. Me ama, isso eu sei. Que música extraordinária sobre quem Deus é. Então nós precisamos ensinar sobre o nosso poderoso Deus às crianças. A próxima doutrina que nós temos aí no nosso manual, nos colocada pela Bíblia de Recursos da PEC, é sobre a doutrina da humanidade. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Cada pessoa possui um corpo, alma e espírito. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, morreram espiritualmente, foram separados de Deus. Desde Adão, todos nascem mortos com uma natureza pecadora. Somos pecadores por causa do... E pecamos porque somos pecadores. Vocês podem ler então a deturpação dessa doutrina? Os falsos... Muito bem, tem uma citação que eu quero compartilhar com vocês que está aí. O naturalismo, que nega a existência de qualquer realidade espiritual, diz que o ser humano é apenas uma matéria. Desde Demócrito, um filósofo grego, até hoje, vários estudiosos têm proposto a ideia de que o homem é produto do acaso num universo sem Deus. O homem é produto do acaso de um universo sem Deus. Mas a Bíblia diz completamente diferente. A Bíblia ensina que o homem foi criado por Deus. Quais são os recursos que nós podemos usar para ensinar as crianças? O mesmo que eu mostrei para vocês, a mesma série de lições que eu mostrei para vocês aqui sobre Deus, também fala sobre o projeto de Deus aos homens. O começo fala sobre Deus, fala-me agora, os pré-escolares, fala sobre Deus, criador do homem, o homem que foi criado por Deus. Então nós temos uma série de lições bíblicas que mostram como o homem foi criado por Deus. E temos muitos cânticos que falam que o homem foi criado por Deus do jeito que ele é. Quantas crianças estão sofrendo porque se acham inferiores, porque não são como o coleguinha é, não tem o cabelo que o outro tem, não tem o tamanho que o outro tem, não tem a cor que o outro tem. E como é importante elas aprenderem que Deus as criou do jeito que elas são. Elas são amadas pelo Senhor. E tem uma canção que nós cantamos com as crianças lá na creche. E eu queria cantar com vocês essa canção, para você entender que você foi criado por Deus. As pessoas dizem que o homem é produto do acaso. Não, nós somos produtos da mão do nosso Deus. Você pode ficar de pé e cantar essa canção comigo? Pode sentar. Não dá para cantar a segunda parte, não dá tempo. Mas olha a música, o que está ensinando para as crianças. Deus me fez. Deus fez meus dedos.
Deus fez meu nariz. A criança está aprendendo que ela foi criada pelo Senhor. A próxima doutrina que a Bíblia de Recurso apresenta para nós é a doutrina do pecado, e já mencionamos. O pecado nos separa de Deus, e o castigo para o pecado é a morte. Jesus Cristo, Deus em carne, morreu em nosso lugar, como nosso substituto, pagando o castigo pelo pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei moral de Deus em atos, atitudes ou... Então nós compreendemos o pecado a partir da pessoa de Deus. Mas aí nós temos as mentiras, as deturpações. E qual é a mentira que é apresentada sobre o pecado? A mensagem permanente de Satanás é que não existe pecado, não existe certo ou errado, ou juízo divino a enfrentar. O problema da humanidade é apenas o da ignorância. Só precisamos ser esclarecidos. Muitos ensinam que a pessoa que não procede bem nessa vida pode ter de sofrer na próxima encarnação. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira muito clara, ensina para nós sobre o pecado, sobre o que é o pecado e as consequências do pecado. Como podemos, então, usar recursos para ensinar as crianças a defenderem a verdade de Deus sobre a doutrina do pecado? Contando para elas a história de Adão e Eva, Caim e Abel, Esaú, quando vende sua primogenitura, o tolo próspero, Ananias e Acã. Nós temos uma lição objetiva lá na Bíblia de Recursos que fala sobre o problema do pecado que você pode contar às crianças. A próxima doutrina que a Bíblia apresenta para nós de Recursos da PEC é a doutrina de Cristo. E eu gostaria que vocês lessem o que a palavra de Deus nos fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus Filho, é... o Criador e controlador de todas as coisas, Deus em corpo humano, gerado pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, verbo Deus e verbo homem, amoroso, nosso sacrifício, morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou dos mortos, e vive está no céu. É o justo Senhor de cada salvo, e merece o nosso serviço. Vai voltar para arrebatar os salvos, para estarem com ele. Vai reinar sobre todos. Jesus Cristo é Javé que salva. Ele é a salvação que vem de Javé, e ele é o especialmente ungido. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único que é ungido como rei, profeta e sacerdote. É o único que é ungido para uma tríplice ofício. Agora, quais são os recursos que nós podemos usar para ensinar as crianças sobre quem é o Senhor Jesus Cristo? Essa série de lições aqui é fantástica. Vida de Cristo 1. Uma série de lições que começa no nascimento de Jesus. Tudo está pronto aqui. Tudo. Todos os planos de aula estão prontos aqui. Todos os esboços de memorização estão aqui prontos. Todos os esboços de lições estão aqui. As atividades de reforço já estão aqui. As perguntas de recapitulação já estão aqui. Os visuais, todos, já estão aqui. É um visual mais lindo do que o outro. Tudo está aqui pronto. O que falta é estudar e ensinar às crianças sobre o Senhor Jesus. Alguém pode dizer, pastor, mas falta comprar primeiro, não é verdade? Então, aproveite que lá na livraria tem. Compre e saia por aí ensinando as crianças sobre quem é o Senhor Jesus Cristo.
Quantos vão fazer programação de Natal com as crianças agora? Já fez? Qual é a lição que você vai contar para as crianças? Sobre? De quem é esse aniversário? Agora imagine se você contasse essa lição aqui, ó. Se Jesus não tivesse vindo. Se Jesus não tivesse vindo, como seria o Natal? Eu não tenho tempo, senão eu ia contar um pedacinho para vocês. Tem um monte de história que eu queria contar aqui um pedacinho, mas não dá tempo. Que lição linda para você contar às crianças, ensiná-las sobre quem Jesus é. Eu gostaria muito que você gastasse tempo apresentando às crianças o Senhor Jesus. Ele é o centro de tudo. Gaste tempo ensinando as crianças sobre quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a última doutrina, penúltima doutrina, caminhando para a gente terminar. Além das lições, nós temos os cânticos que falam sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós temos versículos que falam sobre o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria muito que você trabalhasse e ensinasse as crianças sobre o Senhor Jesus. Quem aqui nunca cantou Meu Bom Pastor é Cristo? Quem nunca cantou Meu Bom Pastor é Cristo aí? Quem nunca cantou aqui? Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Jesus é o centro de toda a teologia, ele é o centro de toda a palavra de Deus. Se você gastar tempo ensinando as crianças com os recursos, eu peguei apenas alguns, não peguei todos que estão lá. Tudo que está aqui eu peguei na livraria da PEC. Peguei alguns. Você vai ensinar as crianças sobre Jesus, elas vão amar o Senhor Jesus Cristo e vão defender o Senhor Jesus Cristo quando aqueles vierem para falar em verdade sobre quem é o Senhor. E a salvação? Não podemos fazer nada para salvar a nós mesmos do castigo do pecado. A salvação é um dom gratuito de quem? Completem os irmãos a leitura. Disponível apenas por causa da morte e ressurreição de Cristo. Recebemos a salvação crendo em Jesus Cristo como Salvador. A Bíblia diz que ela é um novo nascimento. Uma vez que aceitamos Cristo, temos a garantia da vida eterna com Deus aqui e no céu. Muito bem, mas nós temos as pessoas ensinando uma mentira em relação à salvação. Eles ensinam assim: muitos creem que as boas obras podem obter a salvação para nós. Basta apenas fazer boas obras. Alguns ensinam que a salvação significa ser reabsorvido em um Deus por uma série de estados de consciências alterada e reencarnação. Renascimento ou nascer de novo é um termo usado para o momento em que permitimos que um poder maior nos guie e controle. De modo interessante, os hindus chamam este controle de poder da serpente. Quais são os recursos que nós podemos ensinar as crianças sobre salvação? Eu trouxe aqui alguns para mostrar para vocês. Primeiro, essa série de lições aqui, ó, Único Caminho. É uma série de lições linda que tem a informação de que ela está em promoção aqui no Congresso. Então, olha, aproveite. É uma série de lições lindas sobre o único caminho. Essa série de lições aqui é linda. Jesus, meu Salvador e amigo, para você falar sobre pessoas que tiveram encontro com o Senhor e conheceram, experimentaram essa tão grande salvação. E o que falar desse material aqui tão novo, fresquinho, para o nosso congresso? O livro Sem Palavras ilustrado, para nós ensinarmos as crianças sobre a grande salvação. Eu quero contar rapidamente a história de dois irmãos para vocês. Um chamava-se Tiago e o outro chamava-se Carlos.
Eles gostavam muito de brincar juntos. Eles se amavam e jogavam bola. Era a brincadeira que eles mais gostavam de fazer. Se eu tirar o microfone assim, todo mundo me escuta? Sim. Atrapalha a gravação, irmão? Então eu vou continuar com o microfone. Então esses dois irmãos gostavam muito de jogar bola juntos. Se divertiam. Como dois irmãos, também brigavam, mas rapidamente faziam as pazes. Bem, eles cresceram. Tiago era um menino esforçado. Ele estudou bastante, cresceu um jovem, entrou na universidade, formou-se e se tornou um juiz. Respeitado na sua cidade. Era um juiz justo, correto, respeitado, formou uma família bonita, comprou uma casa e vivia feliz com a sua família. Carlos era completamente diferente do seu irmão. Não gostava de estudar, só gostava de levar a vida, deixa a vida me levar tranquilamente, tirava notas terríveis, abandonou a escola. Mas como ele poderia se manter? Ele não conseguia ficar num emprego só, era um rapaz difícil, não parava em nenhum emprego. Mas ele tinha que se manter, se sustentar. Então ele começou a cometer pequenos furtos. Uma coisa aqui, uma coisa lá, mas ele queria ter mais dinheiro e um dia ele planejou roubar os correios da sua cidade. Ele roubou, mas a notícia se espalhou e rapidamente ele foi preso. Ele foi levado ao tribunal. E quando ele entrou no tribunal, ele olhou para o juiz e qual foi a sua surpresa? Era o seu irmão Tiago, que era o juiz. Ele reconheceu Tiago e Tiago reconheceu o seu irmão Carlos. As pessoas rapidamente imaginaram que se tratava de irmãos, porque viram o sobrenome do juiz, Tiago Mota, e do acusado Carlos Mota. Então eles começaram a pensar, e agora? O que é que o juiz vai fazer? Será que ele vai liberar o irmão assim, tranquilamente? Sem que ele fosse condenado pelo crime que ele cometeu? Tiago começou a pensar, puxa, eu amo tanto meu irmão, mas ele fez algo de errado. Como eu posso ser um juiz justo se eu liberá-lo sem levar em consideração o crime que ele cometeu? Então, de muito pensar, ouvir as testemunhas, ouvir os advogados, ele então disse o veredito. Eu digo que o réu, ele é culpado do crime que ele cometeu. E ele vai ter que pagar uma multa de R$200 mil. E aquele plenário fez assim, oh. Como é que eles fizeram? Oh. Não é para dormir, é oh. Por quê? Porque eles sabiam que aquela quantia era impossível para Carlos pagar. Alguns pensaram, mas olha, ele fez uma quantia muito alta, é impossível para que ele pagasse aquele valor. Realmente era impossível. Mas então, Tiago levantou-se, pegou a carteira e tirou um cheque e pagou R$200 mil em favor do seu irmão. E seu irmão, que entrou ali, julgado e foi condenado, saiu livre. Meus irmãos, foi exatamente isso que Deus fez conosco. Deus é um juiz justo e nós, pecadores. Deus sabia que você e eu não tínhamos condições de pagar a nossa dívida. Então Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo. Jesus recebeu o castigo e a punição no meu lugar e no seu lugar, para que a justiça de Jesus fosse colocada sobre nós.
E diante do tribunal do Senhor, não somos mais condenados, mas justificados em Cristo Jesus. Eu preciso parar aqui porque não dá tempo mais para contar. Minha gente. Olha, eu estou orando para que essa lição volte. Romanos para as crianças. Eu comprei a última no Brasil há 10 anos atrás, essa aqui. Ninguém chega perto dela, tem anjo com espada flamejante defendendo ela. Minha gente, é uma série de lições extraordinária que você mescla a doutrina da salvação com histórias de personagem para que você fale sobre a salvação das crianças. As crianças precisam aprender a verdade sobre a grande salvação. E o que falar da doutrina da palavra de Deus? Eu tenho mais 5 minutos. Você me ouve mais 3 minutos só? Eu tenho 5. Você me escuta por 3? A última doutrina é a doutrina da palavra de Deus. Para a gente terminar. A Bíblia é a palavra de Deus, sua única revelação ao homem. Encontramos nelas boas novas sobre a salvação. A Bíblia também nos ensina como viver de maneira agradável a Deus. Deus quer que leiamos e estudemos e obedeçamos a sua palavra. Ela é o padrão imutável da... Lembra-se do metro? Então precisamos ensinar a doutrina da palavra de Deus para as crianças, mas nós sabemos que existem pessoas tentando destruir, deturpar essa doutrina. E qual é a deturpação? Podem ler então a deturpação? Sendo muitas vezes ridicularizada pelos falsos mestres. As passagens são muitas vezes dadas erradamente ou usadas fora do contexto. Antonamente, da era da Igreja Mundial de Satanás, escreveu a Bíblia Satânica, que se tornou popular nos campos universitários. As crianças envolvidas em cultos satânicos são ensinadas a não ler a Bíblia. Agora, quais são os recursos que nós podemos utilizar, finalizando o nosso tempo aqui, para ensinarmos a doutrina da palavra de Deus às crianças? Nós temos essa série de lições aqui linda na PEC, a Bíblia, meu tesouro. Que extraordinário as lições que estão aqui falando sobre a Bíblia. Em busca do tesouro, a Bíblia, a palavra de Deus para mim, uma série de lições da revista Evangelista. Lembram-se da introdução do metro? Eu não inventei não, tirei dessa revista aqui, ó, o Evangelista de Crianças. Uma série de lições que fala sobre os 10 mandamentos. Está aqui para a gente ensinar sobre a palavra de Deus às crianças. Mas eu quero levantar a bandeira desse material aqui, ó. Quantos conhecem os investigadores da Bíblia? Minha gente, é teologia bíblica pura para as crianças. Eu quero desafiar você. Está lá na livraria da PEC. É um curso bíblico que dura 3 meses, ensinando sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, sobre o pecado, sobre o homem. Nós chegamos em nossa igreja e o culto infantil lá ia até 8 anos de idade. E aí eu percebia que as crianças de 9 e 10 ficavam flutuando, assim, não sabiam o que fazer, corriam num pátio, ficavam num telefone e ficavam meio perdidas. Então, eu pedi ao meu pastor, que vocês ouviram hoje. O pastor Carlos Elias é meu pastor. Sim, perceberam? Sim, eu pedi a ele, pastor, nós temos um projeto. E eu gostaria muito que o senhor avaliasse os investigadores da Bíblia. Dei para ele avaliou o material e disse, Joelson, vamos colocar aqui em prática na igreja. Apresentamos a igreja, apresentamos o material para os pais, abrimos as inscrições e começamos o ensino para as crianças. Pegamos essa turminha que ficava flutuando aí no culto infantil, não sabia o que fazer, e colocamos os investigadores. A primeira turma tinha 80 crianças.
E começamos o trabalho ensinando para elas. Aqui tem todos os visuais, tem o livrinho de exercício para as crianças, tem o CD com todos os versículos de memorização musicados para que elas possam memorizar. E começamos o curso bíblico. E aí os pais começaram a nos procurar e dizer: pastor, é de Deus isso, que coisa maravilhosa. Nossos filhos estão aprendendo a palavra de Deus, estão aprendendo. E um deles disse assim: pastor, o meu filho disse assim: pai, o senhor sabe o que é galardão? Aí ele diz: galardão? O que é galardão? O senhor não sabe, mas eu sei, eu aprendi lá nos investigadores da Bíblia. E contou o que era galardão. Esse treinamento, esse curso bíblico para as crianças, dura 3 meses. No final de 3 meses, você faz uma formatura, bota a beca nas crianças, chama os pais, é uma coisa linda. Nós começamos com um curso para 3 meses. Hoje ele acontece já há 5 anos na igreja. Uma geração de crianças sai, outra entra. Geração de crianças sai, outra entra. E todas elas passam por esse curso. Eu gostaria de desafiar você a fazer esse curso na sua igreja. Faça esse projeto e depois você vai dizer para mim o que aconteceu. Então você tem lições que falam sobre a Bíblia e você tem cânticos que falam sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E termino a minha fala. Não vou ler a conclusão para vocês. Sobre aqui? Soldado cristão? Depois eu falo para vocês. Eu quero terminar a minha fala, não vou ler a conclusão, mas eu quero ensinar uma canção que fala sobre a Bíblia para vocês. Gostaria que você lesse a conclusão com calma, porque é uma conclusão que nos coloca um desafio para que nós trabalhemos a verdade. O Senhor Jesus Cristo, diante do tribunal de Pilatos, disse: por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para testemunhar da verdade. O desejo de Deus é que as nossas crianças salvas testemunhem e defendam a verdade. Não existe mágica. Se queremos preparar as crianças para defender a verdade, precisamos ensinar a palavra de Deus profundamente a elas. E termino cantando com vocês o livro que é perfeito, que amo e que respeito, que tudo aproveito, é a Bíblia. Essa série de lições aqui é a série de lições do soldado cristão, que fala sobre a armadura. É essa história que nós estamos contando para os seus filhos pequenininhos, os pré-escolares, lá embaixo. O soldado cristão. A PEC publicou assim em cartaz, está aqui todo o roteiro. E nós temos também assim, que você pode contar para as crianças, colocando peça a peça, o capacete, a couraça, peça a peça contando para as crianças. Vamos cantar então essa última música? Quem conhece essa música? Levante a mão aí. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? O livro que é perfeito, que amo e que respeito, que tudo eu aproveito, é a Bíblia, sim. De Deus a Bíblia veio e ela sempre eu leio, e em tudo creio, eu creio sim. Mais uma vez. O livro que é perfeito, que amo e que respeito, que tudo eu aproveito, é a Bíblia sim. De Deus a Bíblia veio e ela sempre eu leio, e em tudo creio, eu creio sim. E em tudo creio, eu creio sim. Então eu oro para que o Senhor soberano, o Deus que é a verdade e, portanto, o único que pode, com autoridade incomparável, definir o que é de fato a verdade, encha o seu coração de coragem para que você ensine as suas crianças, nesses dias tão difíceis, a defender a verdade do Senhor na sua palavra. Nós agradecemos muito ao Senhor por esse tempo que passamos juntos aqui, Pai.
Muito obrigado porque o Senhor nos chamou para esse grande ministério, que é ensinar a tua verdade aos pequeninos. Dá-nos sabedoria, dá-nos a compreensão, os recursos necessários para que possamos firmar essa geração de crianças na verdade do Senhor, num tempo de mentiras e inverdades. Ajuda-nos a treinar e a ensinar os pequeninos a defenderem a verdade do Senhor nesse tempo de trevas. Muito obrigado por conhecer os meus irmãos. Assim oro em nome de Jesus. Amém. O dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus.